Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Aqui quem fala é o seu amigo, pastor Alex Silva. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração que se encontra no livro, aleluia, da Bíblia, no capítulo de número 15, no versículo de número 17, aleluia, e 18. Diz assim o texto. Lucas, capítulo 15, verso 17 e 18. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Maravilha. Meus irmãos, para nós entendermos esse texto ao qual nós lemos aqui agora, esses dois versículos, nós temos que entender também todo o texto. O texto que nos fala aqui, fala da história do filho pródigo. O filho que saiu de casa. Antes desse texto, da parábola do filho pródigo, antecede com duas parábolas que você conhece, a da ovelha perdida, da dracma perdida. Todas elas, se aprofundando no texto, nós vamos ver que uma tem relação com a outra, tem uma conexão, ensinamentos ali, muito profundos. Mas nós vamos focar no texto que fala sobre o filho pródigo, o filho que saiu de casa, o filho que chegou para o pai pedindo partes da herança. Naquela época, o costume judeu era que quem chegasse e pedisse uma herança para seu pai, estava dizendo: pai, a partir de agora o Senhor morreu, porque não existe herança para filhos com o pai vivo. A herança só se dava a partir da morte do pai. Então, o filho pegou a parte da herança e a Bíblia vai dizer que ele saiu a curtir a sua vida. E nós conjecturando aqui, nós vemos que enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha alimento, enquanto ele tinha provisão financeira, devido às suas fazendas, que a parte que o seu pai deu, provavelmente ele tinha muitos amigos, provavelmente ele tinha muitas pessoas em sua volta, porque era uma pessoa naquele momento de posição. Mas chegou o momento em que o dinheiro se acabou, e chegou o momento que a parte da herança do pai se foram, e agora fica só ele, sem amigos, sem companheiros, sem as mulheres que ele curtia, a sua vida, né? A Bíblia então vai dizer que esse filho pródigo, ele chegou num momento tão caótico, tão terrível, que ele agora vai trabalhar em uma fazenda, cuidando de porcos. Judeu não toca em porcos. E este moço, ele vai trabalhar, cuidar de porco. Aqui eu já vejo o profundo, tão obscuro, tão terrível que era a humilhação que ele estava. E a Bíblia diz agora que ele deseja comer as bolotas, as forrolhas, as comidas dos porcos. A Bíblia não fala que ele comeu, mas ele desejou comer as bolotas dos porcos, que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada, então ele estava passando uma fome terrível. Versículo 17 diz assim: e caindo em si, aleluia, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Olha só, ele precisou cair em si. Ele precisou, aleluia, cair em si. Esse cair em si, eu vejo uma pessoa caída, aleluia, da graça, e vejo também uma pessoa que dentro dela, ela tropeçou dentro dela, ela caiu em si e reconheceu, aleluia, os seus erros, reconheceu que ali não era uma vida para ele. Ele reconheceu, quando ele caiu em si,
ele viu tão grande miséria ele estava, aleluia, e ele então caindo em si. Muitas pessoas estão caídas da graça, precisa se levantar. Muitos estão na graça, mas precisa cair em si, cair na realidade. Cair em si é ver a vida que está vivendo e reconhecer que precisa melhorar mais em Deus. Ele caiu em si, aleluia. Uma coisa, meus irmãos, é cair, a outra coisa é ficar caído. Ele já estava caído da graça, ele já estava caído, aleluia. Ele já estava uma pessoa longe do Pai, que aqui simboliza uma pessoa, um filho de Deus, longe de Deus. Ele estava longe do Pai e desejando comer as coisas que o mundo lhe oferecia. Então ele já estava caído da graça, digamos assim, e agora ele caiu em si, dentro dele. Uma coisa é cair, a outra é ficar caído. A Bíblia vai dizer no verso 18: levantar-me-ei, oh glória. Uma coisa é cair, a outra coisa é ficar caído. Ele estava caído, mas ele se levantou. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele teve uma atitude. Ele teve uma ação. Ele teve então, aleluia, o que ele teve? Uma atitude de se levantar da situação em que ele se encontrava, da situação em que ele estava. Ele não aceitou a situação que ele estava. Então, ele diz: levantar-me-ei, aleluia, e irei. Sabe o que eu aprendo aqui? Atitude e ação. Aí ele diz assim, aleluia, e direi, oh glória, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e pedir-lhe-ei, Pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti. Ou seja, além de ele se cair em si, ele se levantar, ele vai para o Pai. Sabe o que eu aprendo? Ele seguiu a direção certa. Ele pegou a direção perfeita e agradável. Aleluia. A melhor direção é chegar até o Pai. Então ele diz: irei, aleluia, ter com meu Pai e dir-lhe, confissão. Então ele confessa para o Pai. Então ele se levanta, ele vai até o Pai e ele confessa, aleluia. Uma vez, irmãos, a pessoa chegar com atitude de humildade diante do Pai, o Pai sempre vai estar de braços abertos para perdoar pecado, aleluia. Esse é o ofício que Jesus veio e fez na terra. Ele não veio para julgar, o ofício dele foi, aleluia, para resgatar, para salvar, para buscar as ovelhas que estavam perdidas. Então, Deus está de braços abertos a perdoar pecado. E Ele quer perdoar o meu e o seu pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Ele diz, dir-lhe-ei, Ele está dizendo, eu vou me confessar com o Senhor, eu vou me confessar com o meu Pai, porque o meu Pai vai me perdoar. Interessante que quando o filho chega, há uma grande festa. Quando o filho chega, há uma grande alegria. Quando o filho chega, aleluia, eu começo a imaginar que o Pai está de braços abertos para receber o seu filho. Amém? Que Deus te abençoe. Se levante da situação que você está. Se levante da situação em que você se encontra, porque existe um Pai que quer te ajudar. Que Deus te abençoe, amém? Um abraço do seu amigo pastor Alex Silva, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.